Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o exemplo 08, que se refere ao exemplo 07 também, visto que ele menciona o fator de segurança, fator de utilização, margem de segurança e a própria interpretação dos resultados obtidos. Então, o exemplo 08 é dependente do exemplo 07, porque ele precisa dos cálculos anteriores. E nesse caso, o material da haste possui limite de escoamento de 85 KSI. O material do garfo possui, então, limite de escoamento de 60 KSI e o pino de 30 KSI. Então, como são três materiais distintos, então, mesmo aquele caso em que obtivemos tensões iguais, teremos agora novos desafios por conta de serem materiais diferentes. Então, vamos lá resolver, pessoal. Olá, pessoal. Então, vamos resolver o exemplo 08, que é quase uma extensão do exemplo 07, em que se pede a questão da segurança desse projeto, né? Quem recebeu o seu parecer no exemplo 07 alegou que não houve nenhuma menção ao quesito segurança, e aí isso é muito importante. Um relatório ou uma memória de cálculo que não mencione isso em momento algum é inválida, tá? Então é isso que a gente vai prover aqui agora. Obedecendo a sequência do exemplo 07, né, o A.1, A.2 até o A.13, a gente vai estabelecer aqui agora os fatores de segurança. Então aqui, ó, A.1, a gente vai estabelecer o fator de segurança do A.1. Então o item A.1 se refere ao contato entre a haste e o pino. Então o fator de segurança aqui vai ser o limite de escoamento da haste, correto? Sobre a tensão que a gente encontrou lá no item A.1. Então é a sigma A.1. De modo que a gente tem, então, que o fator de segurança A.1 vai ser 6,647. Mas esclarecendo como a gente encontrou isso, antes de tudo, a gente teve que transformar os limites de escoamento que estão expressos em KSI para megapascal. Como a gente faz isso? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, 1 KSI vale o quê? 1000 PSIs, tá? Mas quanto vale 1 PSI? Então, na verdade, fazendo aqui a correspondência, né? 1000 vezes libra força por polegada quadrada. Ou seja, vamos seguir aqui, ó. Então a gente tem 1000 vezes 0,454, que é a conversão de libra-força para kgf, tá? Só que a gente quer converter para Newton, então a gente também vai multiplicar por 9,81. Isso aqui, então transformando polegada quadrada para milímetro quadrado, para sair já em megapascal. Então, 25,4 ao quadrado. Então a gente tem que 1 KSI vale 6,903 megapascais, correto? Então a gente tem lá, no caso do limite de escoamento da haste, a gente tem 85 KSI, então a gente tem 85 vezes 6,903, tá certo? É daí que a gente fez a conversão.
Mas é claro que na vida real a gente utiliza aí um conversor, simplesmente é muito mais fácil, tá? Mas aqui para nós essa é a conversão. Então a gente tem o agora item A.2 como sendo o fator de segurança com referência à tração na região 1, tá? Então a gente tem FSA.2 como sendo aí o SY de H, né? Deixa eu colocar até melhor aqui, dividido pelo sigma A.2, de modo que então a gente tem o que? FSA.2 vai dar aí 1,588. Tá? Se a gente fizer agora para o A.3, a gente tem FSA.3, que é tração na região da haste 2, né? Então a gente tem SYH, sigma A.3. Então a gente tem um fator de segurança A.3 de 8224. Fator de segurança na região 2 da haste. Tração, né? Então a gente tem agora A.4, então FSA.4. Então, limite de escoamento da haste sobre tensão A.4. Então a gente tem aqui, ó, que o fator de segurança A.4 é 3,541. Então esse aqui é o fator de segurança para a região 3 sob tração da haste. Temos então o cálculo A.5 do fator de segurança A.5, e como aqui a gente tem uma tensão de cisalhamento, entra o raiz de 3 sobre 3 aqui no critério. Então, raiz de 3 sobre 3 vezes SY da haste dividido por essa tal A.5, de modo que a gente tem então um fator de segurança A.5 de 10,288. Então esse é o fator de segurança no que se refere ao cisalhamento da haste, né, naqueles planos tangentes ao furo. Além disso, né, calculando aqui para A.6, a gente tem então fator de segurança A.6, que se refere, nesse caso, ao contato do garfo com o pino. Então a gente tem aqui o SY, só que agora do garfo, sobre aquela tensão sigma A.6. De modo que a gente obtenha um fator de segurança A.6 de 8,043. Tá? Então esse é o fator de segurança para o contato garfo-pino, em que o garfo é que falha, né? Então a gente está utilizando aqui o material do garfo. Então a gente tem agora o seguinte. Vamos fazer aqui o A.7. Então, o fator de segurança A.7 se refere à tração na região 1 do garfo. Então, a gente tem SY do garfo sobre sigma A.7.
7. Então, a gente tem aqui o fator de segurança A.7 sendo 2,621. Para o A.8, então a gente tem aqui o fator de segurança A.8, o material continua sendo o do garfo, e a gente tem uma tensão sigma A.8, que se refere então àquela tensão que é na região 2 do garfo. De modo que então a gente tem aqui um fator de segurança A.8 de 6,741. Além disso, a gente tem aqui o A.9, que se refere ao fator de segurança A.9 na região 3 do garfo, tração região 3 do garfo. Então a gente tem um SY ainda de G, sigma A.9. Então temos aí um fator de segurança A.9 de 4,285, ou seja, aquela região do garfo, região 3, tem um fator de segurança em tração de 4,285. Depois temos a A.10, que se refere ao cisalhamento do garfo naqueles planos tangenciais ao furo, de modo então que a gente tem agora raiz de 3 sobre 3, SY do garfo sobre tal A.10, o que resulta num fator de segurança A.10 de 7,182. Correto? Então nós temos agora também o A.11. A.11, correspondente ao fator de segurança A.11, que se refere ao cisalhamento do pino. Então a gente tem aqui um raiz de 3 sobre 3. Só que agora temos o material do pino sobre a tensão encontrada lá no exemplo anterior, né? A.11. Resultando num fator de segurança A.11 de 1,544. 1,544. A gente tem agora o A.12, que se refere ao contato haste-pino, só que com rompimento no pino. Então, olha a diferença entre o contato haste-pino, só que com rompimento na haste. Então, esse aqui é o seguinte: fator de segurança A.12 vai ser o seguinte: SYP sobre sigma A.12. No exemplo anterior, a gente viu que, apesar as tensões de contato haste-pino e pino-haste são iguais. Entretanto, agora, os fatores de segurança, como utilizam critérios de resistência do limite de escoamento dos materiais, então aqui a gente utilizou o limite de escoamento da haste e aqui a gente vai utilizar o limite de escoamento do pino, tá? Porque a falha aqui é no pino. De modo que a gente tem, então, o fator de segurança A.12 de
2,346. Então a gente observa aí a diferença entre os dois agora. A gente tem também o A.13, então correspondente ao fator de segurança A.13. Ainda é no pino, então a gente tem o material do pino, o contato, né? Sigma A.13. Então, diferente do contato pino-garfo, que a gente viu aqui no item A.6, em que a gente está utilizando o material do garfo, aqui a gente está utilizando o material do pino. Então, a gente tem aqui um fator de segurança A.13 de 4,021. E aí, nós temos, então, todos os fatores de segurança aqui agora. E, além disso, a gente precisa fazer uma análise rápida, que seja, desses fatores de segurança. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer o seguinte, né? Vamos separar aqui. Então, a gente pode mapear, fazer um ranking, né, de fatores de segurança com relação a cada componente. Então, por exemplo, para a haste, a gente tem o seguinte, da maior tensão para a menor, então em ordem decrescente. Então, na haste a gente tem o seguinte, olha, esse aqui é o maior fator de segurança, então a gente tem FSA.5, depois a gente tem FSA.3, depois temos FSA.1, depois temos FSA.4 e FSA.2, ou seja, no A.5 a gente tem a maior e no A.2 a gente tem a menor. Então, o A.5 se refere ao cisalhamento na região do furo, então aquela região, tá? Então vamos colocar aqui. Então essa região aqui, ó, que é a do cisalhamento nos planos tangenciais ao furo, representam a maior tensão, quer dizer, na verdade o maior fator de segurança, e para a região 1, em tração, a menor segurança. Então, em tese, a gente teria que reequilibrar, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Reequilibrar os fatores de segurança de modo a homogeneizar a resistência. Isso faz com que tenhamos economia, né, no que se refere ao projeto propriamente dito, porque tendo o fator de segurança menor como base, a gente poderia simplesmente, imaginando que, é claro, que esse fator de segurança seja aceitável, a gente poderia reduzir os outros 4 fatores de segurança de modo
a ter menores dimensões e tendo menores dimensões, menos material, claro, depende do processo de fabricação também, mas menos material, menor o custo. Se a gente fizer raciocínio análogo para o garfo, então a gente tem, no que se refere ao garfo, o maior fator de segurança é FSA.6, que é 8,043. O segundo maior é o FSA.10. O terceiro maior é FSA.8. E a gente tem o FSA.9 e o FSA.7. Ou seja, maior, menor. No caso do pino, tá? No caso do pino, então a gente tem FSA.13 como maior, FSA.12 como intermediário e FSA.11 como menor. Tá? Esses seriam aí os rankings por peça, por componente. E aí cabe a nós agora, claro, não no escopo desse exemplo, mas cabe a nós agora realizar a engenharia necessária para que a gente venha homogeneizar essas resistências de modo a reduzir o custo. Tá? Mas para o que eram os objetivos desse exemplo, acredito que tenhamos atendido aí o que foi solicitado. Ele fala também da questão de segurança de 200%, então isso é também importante. Então, todos os fatores de segurança maiores, iguais ou maiores do que 3, atendem. Então, por exemplo, esse fator de segurança 2,346, 1,544, 2,621, 1,588, esses, por exemplo, não atendem os critérios mínimos, de modo que eles têm sim que serem elevados, de modo a pelo menos atenderem os critérios mínimos. Já os outros, que estão acima de 3, atendem os critérios mínimos, podem até ser reduzidos, como a gente disse aqui, no sentido de otimização e minimização de custo. Tá? Então, essa é a análise. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.